Marcos, a gente percebe a distância, nós que não somos enxadristas, né? As dificuldades que os enxadristas com algum tipo de deficiência têm para jogar suas partidas. Nos fala um pouquinho destas dificuldades que possam existir para estes jogadores e quais são as técnicas, os recursos que eles têm para desenvolver o talento à frente do tabuleiro. Então o Parajax são vários segmentos, né? Então cada segmento tem as suas peculiaridades. O aparentemente mais difícil, né, parece ser os cegos, né, que eles precisam ter inclusive um tabuleiro adaptado. Em algumas competições até eles usam relógios adaptados, aqueles relógios que falam a hora, né, para facilitar, né. Eles têm regras próprias também. Por exemplo, nós, pessoas sem problemas, né, não podemos tocar nas peças, por exemplo. Para eles é habilitado tocar nas peças sem obrigação de jogar, porque eles usam as mãos para montar o panorama mentalmente para poder decidir qual jogada, né. Mas as outras deficiências também têm dificuldades, né? Como por exemplo os surdos têm dificuldades até para se comunicar com a arbitragem, porque é um outro idioma que eles usam, que é Libras, né? Então até para eles pegarem bem as regras também há algum problema aí. Os deficientes físicos precisam em geral um auxiliar de mesa, porque eles têm dificuldade para pegar as peças, ou jogar, ou anotar, ou acionar o relógio. Então tem bastante especificidades e cada atleta às vezes tem mais do que uma, inclusive. O relevo é importante, né? As peças são em alto relevo, existem peças que inclusive têm um preguinho na ponta, para o tato funcionar realmente. É complicado tudo isso, né? Os visuais é o mais dramático que a gente vê jogando, exatamente porque eles têm que montar tudo mentalmente, né? Porque eles não estão enxergando. Então as casas do tabuleiro são em relevo, né? As casas negras são mais altas, as casas brancas mais baixas. Tem as pecinhas, elas têm um pininho onde elas se adaptam ao tabuleiro para não caírem na hora que eles forem mexer, porque na hora que coloca a mão no tabuleiro é derrubar tudo, né? Então elas têm uns pininhos embaixo para segurar as peças e em cima tem um preguinho, uma taxinha, algum tipo de diferenciamento para poder saber se é branca ou preta a peça, né? Então, e eles fazem tudo mentalmente, então é bastante difícil, bastante dramático, mas assim, algumas partidas quando está acabando o tempo e eles têm que jogar, e tem que jogar rápido, e se chega sem querer derrubar uma peça, a peça, nossa, chega a dar um arrepio às vezes, né? Muito bem, o grau de exigência mental, o grau mental de inteligência para o desenvolvimento de uma partida de xadrez é similar ou é exigido um pouco mais dessas pessoas especiais em relação aos normais, podemos assim dizer, as pessoas normais, ao enxadrista normal? Para os surdos e para os deficientes físicos é mais problemas externos que atrapalham eles, né? Então não é, a exigência talvez seja normal. Agora para os deficientes visuais a exigência é um pouco maior, porque como eu falei, eles têm que usar as mãos para montar o panorama mentalmente, e às vezes muito rápido, né? Porque às vezes tem pouco tempo para decidir. Então no caso deles, eles têm que realmente ter uma concentração muito grande, então o silêncio para eles é mais importante, inclusive do que para nós, que não temos problemas, né, que a gente pede algum silêncio e tal, mas a gente até suporta algum ruído. Agora para eles é pior ainda, né, porque eles precisam realmente ficar focados, porque eles estão tendo que visualizar tudo que está acontecendo e está mudando, cada vez que o adversário joga, muda o tabuleiro, muda de lugar as peças, e tem que se atualizar, voltar o raciocínio para estaca zero de novo, e tudo usando as mãos para passar a informação para a cabeça para conseguir. Então a concentração deles é fantástica, né? Então, às vezes tu chega inclusive a cutucar eles, chamar eles e eles não te percebem, porque eles estão realmente imersos no raciocínio ali, né? E o exercício é extenuante para eles também, né? Porque a gente que não tem problema, por exemplo, a gente tem dificuldade de jogar uma partida inteira sem enxergar. E eles jogam 2, 3 por dia aqui para conseguir cumprir a tabela. Então, realmente devem dormir bem depois. Muito bem. E tecnicamente falando, um enxadrista com alguma deficiência, tipo a deficiência visual, joga tão bem quanto os normais, os que enxergam normalmente? Olha, já tivemos casos, por exemplo, de um atleta que, se não me engano, ele mora em Pomerode, mas foi treinado, acho que para jogar com Blumenau, que ele vinha aqui no Parajask, que ele tem uma degeneração neurológica e tal, e, né, eu não lembro bem o nome mas ele jogou os Jogos Abertos em 2010, que foi em Brusque, jogou de igual para igual, ele ganhou do técnico de Rio do Sul, empatou com o técnico de Joinville, jogando de igual para igual, com a sua cadeirinha ali no meio dos atletas. Então, a única diferença era o fato de ter um jogador sentado numa cadeira de rodas. Mas se você olhar as partidas e fizer uma foto da metade para cima, você nem repara que tem uma pessoa com deficiência ali e que está ganhando de jogadores teoricamente profissionais e que não tem nenhum problema a não ser ter se distraído em algum momento, né, e ele aproveitou. E da parte do pessoal com deficiência visual, aqui a gente não tem nenhum jogador, mas tem vários jogadores que participam de jogos abertos em outros estados que têm essa deficiência, nos joguinhos
tem atletas que participam também, tem na minha equipe ali, tem o Khaled, por exemplo, que jogou joguinhos ano passado em Itajaí, né? Jogou na equipe sem problema nenhum, até chamou bastante atenção do pessoal, porque ele tem deficiência motora, então ele precisa de auxiliar para jogar as peças, mas a partida em si de alto nível, ele quase chegou na última rodada brigando por medalha individual. Então, é a mínima coisa, às vezes com um pouquinho mais de treino eles conseguiriam, acho que tranquilamente, substituir atletas que não tem nenhum problema à altura.